Trazer agora as últimas atualizações sobre a nevasca que promete tomar boa parte dos Estados Unidos neste fim de semana. A neve já começou a cair sobre os estados de Oklahoma, Texas e Arkansas na manhã deste sábado. Enquanto a tempestade de inverno segue em direção à costa leste dos Estados Unidos. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica do país divulgou imagens de satélite que mostram o movimento da tempestade. As imagens são impressionantes. Muitos moradores dessas áreas, inclusive, se prepararam e esvaziaram as prateleiras dos mercados para estocar alimentos. 1.300 voos foram cancelados. Pelo menos 14 estados e o Distrito de Colômbia decretaram emergência por causa da nevasca, que pode ser a pior em 40 anos. Imagens realmente impressionantes. E em meio aos transtornos causados pela nevasca, uma das preocupações, principalmente para quem vai viajar, é sobre o cancelamento de voos. A gente viu aí, pelo menos 1.400 voos cancelados. Sobre isso e outros assuntos, conversamos então agora com Marco Antônio Araújo Júnior, advogado, especialista em Direito do Consumidor e conselheiro federal da OAB. Boa noite, doutor Marco Antônio. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da SBT News. Boa noite, Marina. É um prazer falar com você e com todos que nos assistem aqui no Jornal da SBT News. Doutor, a gente está vendo aí uma situação atípica, nos Estados Unidos, de cancelamento de voos causado ali por situações que dizem respeito à natureza, Não há controle humano sobre essa situação. Mas como é que os consumidores prejudicados ou que acabam perdendo uma passagem, e aí a gente, claro, está falando dos consumidores brasileiros, como é que eles podem proceder para não sair no prejuízo? Marina, são situações que fogem do controle, tanto do consumidor quanto do fornecedor. É aquilo que a gente chama de situações de força maior. Nevascas, tempestade. É certo que o fornecedor também não consegue controlar isso, mas menos ainda o consumidor. Então, numa situação como essa, a gente sempre sugere que haja uma harmonização, dos interesses na relação de consumo, que haja um bom senso, tanto da parte dos fornecedores, e aí eu estou falando de companhias aéreas e hotéis, quanto da parte também dos consumidores, para que eles possam entender. É uma composição harmoniosa que vai equilibrar a relação de consumo para que não haja prejuízo nem para uma parte, nem para outra, e aí usa como princípio a boa-fé objetiva, no sentido de garantir que as partes possam, no futuro, exercer os seus direitos. Então, o consumidor que não conseguir viajar agora, possa viajar no futuro sem nenhum prejuízo, que não conseguir se hospedar agora, possa se hospedar no futuro sem nenhum prejuízo. Essa é a orientação do direito do consumidor brasileiro, para que o consumidor não tenha um prejuízo numa situação como essa e o fornecedor também não tenha um prejuízo muito maior do que já vai ter. Quais as orientações para quem está com uma viagem uma viagem marcada, para os Estados Unidos e eventualmente já recebeu ali o aviso da companhia aérea de que o voo teve de ser cancelado? Como proceder nesse caso? O primeiro dever do fornecedor de serviço numa situação como essa, eu estou dizendo aqui, Marina, da empresa aérea, da companhia aérea, do hotel, é de informação. Precisa de informação clara e imediata. O consumidor precisa saber o que está acontecendo para que ele não se desloque até o aeroporto, não tenha gastos maiores, Se houver o cancelamento por conta da companhia aérea, geralmente numa situação como essa, o cancelamento se dá por conta da companhia aérea, em razão das questões climáticas, a companhia acaba cancelando o voo. Você tinha dito aqui de mais de 1.300 voos cancelados nessa situação. A companhia aérea assume o compromisso com o consumidor de reacomodação num outro voo, reembolso, se for o caso. O consumidor pode escolher por ser reembolsado, eventualmente ele não pode voar em outra data, não pode viajar em outra data, ele tem direito de reembolso, ou, quando possível, a execução por outra modalidade. Numa situação como essa é muito complicado, não dá para a gente imaginar. Se uma companhia aérea não consegue voar, muito provavelmente a outra também não. Então, a reacomodação e o reembolso são os dois direitos básicos do consumidor numa situação como essa. A informação clara, objetiva e imediata, ela vai impedir que o consumidor vá até o aeroporto. Agora, se o consumidor estiver no aeroporto e ele tiver que esperar um tempo ali para que aquele cancelamento ocorra,
se ele ficar esperando o cancelamento ocorrer. Aí, além de tudo isso, a companhia aérea ainda tem que dar o que a gente chama de assistência material, Marina. Acima de 1 hora de atraso, tem que dar comunicação. Acima de 2 horas de atraso, tem que dar um voucher para alimentação. E acima de 4 horas de atraso, a depender de como for a situação, tem que dar transporte para o hotel ou transporte para a residência e até, em alguns casos, hospedagem. Então, para evitar a assistência material, se a companhia aérea cancela com antecedência, ela vai organizar a agenda com o consumidor e prever ou uma reacomodação ou um reembolso. E quando nenhum desses direitos é assegurado, doutor, no caso, por exemplo, das companhias não fornecerem, né, a hospedagem, ou o consumidor ter ali uma dificuldade de reagendamento, remarcação e não receber todo o auxílio necessário? No primeiro ponto é a reclamação direta com o saque da companhia aérea, pelo menos para que fique registrado. Então, o consumidor tem um registro de um protocolo de que ele tentou contato com o saque e o saque não deu atendimento, não deu assistência, não reacomodou ou não reembolsou sem custo nenhum. A reacomodação e reembolso é sem custo para o consumidor. O consumidor não pode ter multa aplicada numa situação como essa. Não conseguindo com o saque da companhia aérea, mas pelo menos fez ali o registro, aí procurar o PROCON. O PROCON vai ajudar do ponto de vista administrativo. Também é uma sugestão importante que o consumidor registre uma reclamação na ANAC, que é a agência que regula a aviação civil, né? Essa reclamação fica também registrada na ANAC e a ANAC pode tentar intermediar essa relação no sentido de composição. Nenhuma dessas coisas funcionando, Marina, aí sobra ao consumidor a alternativa do Poder Judiciário. Ele vai ter que demandar judicialmente para buscar a devolução dos valores pagos, né, com todos os seus direitos e, eventualmente, se tiver algum tipo de indenização, ou por danos materiais, porque ele teve que se deslocar, porque ele teve algum prejuízo, porque ele perdeu a chance de realizar uma atividade, enfim, ou por danos morais, a depender da situação. O fato é que, quando a companhia aérea consegue informar com antecedência, naturalmente que ela minimiza todos esses problemas. Isso é um fato notório, todo mundo tem acompanhado isso pela mídia, é o que a gente chama de força maior, e o consumidor vai entender e vai exercer o seu direito de uma maneira mais consciente. Então é importante que o consumidor possa fazer o registro de uma ocorrência dessa natureza, caso a companhia aérea não preste a assistência que a lei garante. No caso da companhia aérea ser estrangeira, não ser uma companhia do Brasil, como é que fica o direito do consumidor? Ele segue assegurado? Essa é uma pergunta muito interessante. Tudo que a gente está falando serve para as relações de consumo que acontecem no Brasil, com companhias aéreas brasileiras ou estrangeiras. Não importa se ela é uma companhia estrangeira, se ela está vendendo passagem no Brasil, se ela opera no Brasil, ela está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Não é a mesma regra que se aplicaria caso o consumidor já estivesse, por exemplo, nos Estados Unidos e contratasse direto uma empresa americana. Se ele faz a contratação direto de uma empresa americana, onde não há intermediação de uma agência brasileira, aí ele tem uma relação de consumo direto com a empresa americana e não se aplica o Código de Defesa do Consumidor o brasileiro, né, nessas circunstâncias. E aí, lamento informar, mas as regras do direito do consumidor nos Estados Unidos não são tão favoráveis, não costumam ser tão favoráveis quanto as que a gente tem no Brasil. Agora, toda a relação acontecendo no Brasil, a compra acontecendo no Brasil, o serviço sendo prestado no Brasil, quer por agência ou não, comprando diretamente da empresa ou comprando, até fazendo, por exemplo, reserva por um site brasileiro para hospedagem num hotel americano ou canadense, que também está passando pela mesma dificuldade, aí sim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e o consumidor tem esses direitos garantidos. Doutor, só para encerrar, qual a orientação para o consumidor que está passando por uma situação? A gente vê, por exemplo, nas redes sociais, muita gente gravando vídeo do momento que a mala está sendo despachada ou registrando momentos ali de angústia no aeroporto. É recomendado que as pessoas guardem os documentos, guardem as provas ou produzam essas provas ao longo de um estresse ali com a companhia aérea ou algum problema que tenha sido causado ou que tenha acontecido, né, no voo? Sim, Marina. Uma recomendação inicial sabendo que o voo será cancelado, não vá para o aeroporto. Vai ser um desgaste desnecessário para o consumidor,
a companhia aérea talvez não consiga resolver, então podendo, não causa esse impacto ainda maior. Agora, caso não possa, caso já esteja no aeroporto e isso aconteça, todo tipo de prova é necessário. Então, desde uma foto da sua passagem aérea, desde uma foto do painel dizendo que o voo está cancelado, até eventual gravação entre você e o funcionário da companhia aérea. Tome muito cuidado para não extrapolar o direito de reclamar. Os funcionários estão trabalhando, então não é razoável que você ofenda, não é razoável que você se desequilibre, que você xinga. Isso tudo é um abuso do direito de reclamar e pode gerar um problema para você mesmo. Ao invés de você conseguir uma indenização, talvez você tenha que pagar uma indenização por conta disso. Então, exercer o direito é também bom senso, é também equilíbrio. Agora, pode sim fazer uma gravação, pode fotografar, pode juntar testemunhas, juntar todos os custos que você teve com aquilo, então transporte, alimentação, juntar documentos que comprovem o teu prejuízo, porque tudo isso pode ser utilizado futuramente ou numa tentativa de acordo com a companhia aérea ou até uma medida judicial. Doutor Marco Antônio Araújo, especialista em direito do consumidor, a gente agradece muito os seus esclarecimentos aqui no Jornal do SBT News. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Marina. Bom trabalho a você e a todos que nos assistem. Uma boa noite.